Lá em Daniel capítulo 9, fala que este príncipe que faria aliança de paz entre as nações, ele faria parte do povo que destruiria o santuário. Nós estamos falando de 550 a.C., a profecia, e o cumprimento do santuário sendo destruído em 70 depois de Cristo. Quem foi o povo que destruiu o templo de Jerusalém? O povo romano, o Império Romano. Então não é que ele venha da Itália, ele vem do Império Romano daquela época, da extensão que o Império Romano, que é toda a Europa, parte do Oriente Médio. O Império Romano, por exemplo, ele se dividiu entre o Império Romano do Ocidente, que tinha capital como Roma, e o do Oriente, que tinha como capital Istambul. Hoje, naquele tempo, era não era nem Bizâncio, né? Era Constantinopla, depois com Constantino. Bizâncio, como que era o nome da cidade? Bom, whatever. Hoje é Istambul. Quando Constantino, entre aspas, se converteu, virou Constantinopla. E o Império Bizantino era Bizâncio. O nome da cidade era Bizâncio, né? E se transformou em Constantinopla porque Constantino deu o nome, né? Constantinópolis, polis é cidade. Então vem desse povo do Império Romano. Do povo que pode ser, portanto, um europeu ou pode ser um muçulmano. E é possível que seja também. E as características são essas, de falar de paz. Por exemplo, o anticristo ele vai matar por decapitação. Quem que mata por decapitação? Você lembra de alguém? De algum grupo que decapitava? Agora há pouco tempo, o ISIS. Ah, sim, sim. E o anticristo vai matar por decapitação. A Bíblia diz que ele não tem respeito pelo desejo das mulheres. Algumas pessoas dizem, o anticristo vai ser homossexual. Não, de jeito nenhum. Ele não tem respeito pelo desejo das mulheres. Ele é um misógino. Ele é um machista. Agora eu te pergunto, em que religião, em que cultura que a mulher vale menos? Que até pouco tempo não podia votar, que as mulheres em alguns lugares até hoje não podem estudar. Não pode estudar. Mulher anda atrás do homem. Aonde você encontra isso? No islamismo. Quer dizer que todo islâmico é assim? Não, tem muitos islâmicos que são pessoas ótimas, boníssimas, que querem a paz de fato. Mas dentro da visão islâmica, a mulher ela tem outro valor. Você entendeu? Mas você acha que esse cara ele bem pode ser. Mas ele pode unir todo mundo? Veja, eu não acho que ele vai ser um islâmico radical. Ele vai ser, muito provavelmente, um homem ocidental, mas que tenha uma origem. Entendi. Origem muçulmana. E com ideias de paz. Não, com ideias de um homem ocidental. Não, você vai hoje para Dubai, você encontra pessoas lá, players de negócio, não tem nada daquilo que aparentemente é radicalismo, né? Eu não afirmo que tem que ser um islâmico, mas essa é uma possibilidade. Eu acho que é um homem que certamente vai se levantar da Europa. Mas o que eu sempre pensei quando eu leio, estudo, escuto sobre o Apocalipse se tá todo mundo ligado, tentando adivinhar, porque sempre assim, todo mundo fica tentando adivinhar quem vai ser o anticristo. Aí um dia falam que é o Bill Gates, outro dia é o Trump, é não sei quem. Não vai ser muito fácil saber quem é essa pessoa, porque tá todo mundo tentando adivinhar quem é o... Só vão saber os crentes. Por quê? Porque os crentes sabem qual que é o sinal. Todo dia me perguntam isso. E o sinal, o lance do sinal, do 666. Sinal é a assinatura. Não é o 666. Não? É a assinatura do Tratado de Paz. Mas e o lance do 666? Isso vem depois. A implantação da marca da besta é depois. O sinal que você está falando, o que é da assinatura? Qual que vai ser a dica que Deus vai dar pra gente que ele é o cara? Tá. Porque ele vai fazer e conseguir fazer o que ninguém conseguiu. Quantas pessoas já tentaram fazer esse acordo de paz? Tratado de Oslo I, Tratado de Oslo II, o Bill Clinton, junto com Yasser Arafat, junto com Yitzhak Rabin. 2 anos seguidos se juntaram e não virou nada.
Donald Trump tentou, conseguiu? Não. Esse camarada vai conseguir. Ele vai fazer o tratado de paz que vai permitir que o povo judeu construa o templo lá naquele Monte Moriá. Entendi. Em contrapartida, as barreiras de Israel vão ser quebradas, vai ter estradas, dinheiro, investimento para os palestinos. Você entendeu? Entendi. Ele vai fazer esse acordo de paz. E o mundo vai falar, uau, esse é o cara. Entendeu? Agora, a palavra Christos é a palavra grega para traduzir a palavra hebraica Mashiach. O ungido, o rei. Então, o anticristo, ele é anti-Messias, mas ao mesmo tempo, a palavra anti, ela no grego, ela serve tanto para traduzir contra como no lugar de. Ah, é? No lugar dele também? Por exemplo, o que é diante de? Diante de? Diante de. Ah, diante de. É. Eu sou anti-guerra. Eu sou contra a guerra. Mas eu estou diante de você, estou na sua presença. Entendi. Então, anticristo, ele é ao mesmo tempo alguém... O antagonista, mas ele é ao mesmo tempo alguém que se coloca como sendo o Messias, ou Cristo. Entendi. E eu creio que o rompimento dele com o povo judeu, na metade da grande tribulação, é porque ele vai entrar no Santos dos Santos, lembrando, ele não é um sumo sacerdote. E ele vai dizer, quando 2 Tessalonicenses 2 diz que ele vai ostentar como sendo Deus, eu penso que vai ser uma coisa assim, olha, estão dizendo por aí que eu sou o Messias, que eu sou Deus. E quer saber? Eu sou. E aí o judeu vai falar, pera lá, eu te respeitava como um grande líder que fez a paz, mas você não é sumo sacerdote e tampouco é Deus. Aí Israel rompe com ele. Entendi. Nessa hora é que o mundo se volta contra o povo de Israel, que vai ter que fugir. E muitos vão morrer e vão ser perseguidos, não só judeus, como todos que se converterem a Cristo. Entendi. Falou que a segunda vinda de Cristo está próxima. Mas, segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega antes. Não é? Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo naquele tempo era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma no futuro voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então, a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar caindo em teoria da conspiração. Ah, mas a vacina é uma maneira de aniquilar 1/3 da humanidade. Eu acho que vai ser muito mais fácil Eu vou me vacinar. Só não vou tomar a Coronavac, né? Que está questionada aí, senão eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou me vacinar. Israel não aceita. Não aceitou Muitos países da Europa não aceitam a Coronavac. Né? Lamento o Butantan aí, mas a menos que mude o cenário, a Coronavac não está sendo aceita. A Pfizer, ou a Moderna, ou a outra, lá de Oxford. Essas são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você está entendendo? Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte. O Tryhard, ele mandou uma pergunta aqui que é a seguinte. Eu queria saber se o anticristo é uma pessoa comum como nós ou se é um ser escolhido especificamente para isso. Ah, se ele é um ser humano ou vai ser tipo uma entidade, sei lá, uma coisa. Não, é um ser humano. Pelo que eu entendi também, É um ser humano. E nós não sabemos se ele
Seria a teria essa versão de consciência. Cristo invertida, assim, uma coisa meio imitando o que foi o Cristo, seria a Na encarnação verdade, do mal, assim. como eu disse, o diabo ele imita as coisas de Deus. É. E existe a trindade satânica, existe a trindade de Deus, Certo, Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito Santo, e existe também a trindade satânica, que é o né? quê? Que existe o anticristo, o falso profeta e existe Satanás. Eu achei que era o KLB. Lembra do KLB? Trindade satânica. Eu cantava mal pra caralho. E o que acontece? Satanás é o oposto de Deus, Tá. o anticristo, o oposto do Messias, Filho, né? de Jesus. Tanto é que ele vai se tornar como se fosse um É, Messias. como se fosse entendeu? Ele é o a oposto. segunda vinda, E o falso profeta, o oposto do Espírito Santo. Porque Entendi. o falso profeta, ele vai apontar o anticristo. E Jesus falou, quando vier o Espírito Santo, ele vai falar quem sou eu. Ele vai apontar para mim, entendeu? Entendi. Ele vai sempre te conduzir para Jesus, o Espírito Santo, entendeu? Entendi. E aí, voltando à pergunta, a gente não sabe se ele já vai ter consciência desde criança. Que é o se cara, vai- né? não, Não dá pra saber, né? se ele vai ter plena consciência do que ele está fazendo, mas com certeza depois sim, né? Quando já tiver avançado, né? Mas pode ser que ele comece achando que é dele mesmo, que é aquele dom de... Porque a Bíblia diz que ele vai seduzir as nações e ele vai ser uma pessoa carismática. Você vai olhar pro cara, você não vai ver o demônio ali, entendeu? Você vai pensar... Porque não pô, ia ficar fácil, né? a gente que conhece a palavra e os sinais, opa, esse aí tem tudo para ser o anticristo. Tá querendo unir as nações, entendeu? Agora, nós conhecemos os sinais, mas também não dá para julgar quem é, quem não é, né? Mas com certeza é uma pessoa que o diabo ali vai estar influenciando a vida dele de uma maneira específica.